Boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente está começando a nossa primeira live de conversa com especialistas. Estou só esperando a Gabi entrar. Hoje o tema da nossa discussão é a saúde ginecológica começa primeiro no prato, né? Nossa convidada de hoje é a Gabi. Ela é formada em nutrição e especialista em nutrição funcional e saúde da mulher. Então a gente vai debater muitos temas legais hoje. Eu vou só convidar ela aqui para entrar. Tô esperando ela entrar. Oi, 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 tudo bem? tudo bem, você? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer estar aqui falando sobre saúde da mulher, que é também a minha paixão. Que bom, que ótimo. Gabi, eu acho que a gente podia começar com um tema bem polêmico, né? Eu recebi algumas perguntas hoje, durante a semana, né, a respeito de questão de saúde ginecológica, então vou começar com um tema um pouco polêmico. Quero saber sua opinião sobre a questão do leite, né? Se realmente é inflamatório ou não, se faz mal para candidíase, se não faz. Conta tudo. Não, vamos lá. Primeira coisa, gente, o leite, até hoje eu não entendo por que virou essa polêmica em volta do leite, essa discussão toda. O leite tem muito a oferecer para a saúde, proteínas super biodisponíveis que são muito absorvidas de forma fácil, né, no corpo da gente. Vitamina A, super importante para a visão, para a pele. Então, não. Assim, é claro, a gente falando de um caso de alergia, por exemplo, obviamente a gente tem que suspender e fazer um plano alimentar voltado para não lactose, né, sem lactose. Mas até as questões de intolerância, quem é intolerante, varia muito os níveis dessa intolerância. Sim. Tem gente que é com leite, e aí inflama e dá gases. Muita gente come queijo e daí não sente nada. Muita gente toma iogurte e daí não sente nada. Varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, em geral, é meio mito, assim, essa história do leite Que bom, faz mal. Muita gente porque pode eu falar. tenho muita paciente na menopausa, principalmente. A gente sabe que é esse momento que a mulher começa a diminuir a produção de descalcificação dos ossos, começa a acelerar, né? Então, o risco de osteoporose, né? Para você ter ideia, morre mais mulher de queda e fratura, né? Decorrente da osteoporose do que de câncer de mama. E é uma coisa que ninguém sabe, assim, né? Ninguém fala. Exato. E assim, E aí, condenar o leite. não tem alimento que entregue a quantidade de cálcio que o leite entrega. É Sim, assim, se a gente faz esses comparativos, o leite é muito mais. Então, assim, é lógico que dentro de uma alimentação equilibrada, com porções, né, calculadas, essas coisas, o leite só vai trazer benefício ainda mais nessa fase, para a nossa saúde que óssea. você fala do, assim, porque eu tenho muita paciente com candidíase de repetição e a gente sabe da importância dos lactobacilos, né? E o que você acha, assim, comparativamente, assim, kombucha, iogurte, o que você acha, assim, são similares? Primeira coisa que eu vou falar com relação a candidíase, assim, siga o que seu médico, né, primeiramente ali indicar. Não fica caçando. Eu vi tanto absurdo com relação a isso já que é uma doideira. Passa alho, passa. Gente, Aham. cuidado com o que vocês veem na internet, por favor. Mas, de fato, o kefir e o iogurte, por conta dos probióticos, eles ajudam sim no quadro de candidíase. Assim, visível a melhora, mas não só eles, também o própolis ajuda muito, chá de camomila ajuda muito, chá de hortelã. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode usar em conjunto com o seu tratamento médico Sim, que vai sim. ajudar, com certeza. E assim, tem alguns alimentos que a gente também tem que evitar. Você fala pra gente. Doce, Com certeza é alimentos um vilão, né?
industrializado, que vai facilitar o vírus ali, né? A reprodução de vírus, de fungos, enfim. Sim, Todos, na verdade, quando a gente está sim. com infecção, alguma coisa desse tipo, sempre bom evitar doce, evitar industrializado, evitar bebida alcoólica. Nesse período é bem importante. Porque é exatamente isso, né? A gente está enfrentando hoje uma dificuldade muito grande, porque hoje mesmo eu atendi uma paciente com candidíase de repetição, falando para ela que hoje o nosso estilo de vida está muito complicado, né? A gente está muito estressado, alimentando com alimentos muito industrializados, né? Às vezes acaba, o dia foi difícil, acaba compensando com uma alimentação rica em gordura, em açúcar, né? Mas deixa. É, Hoje eu mereço. hoje eu mereço. Então, e juntamente, lógico, que a gente sabe do enfrentamento que a gente tem hoje. A gente tem fungos, assim, extremamente resistentes, né? Então, o fluconazol, que é o tratamento, assim, de primeira linha para candidíase de repetição, muita paciente resistente ao fluconazol. Então, a gente acaba procurando essa medicina alternativa, que ainda a gente sabe que está muito em estudos, né? Fitoterápicos, tudo, mas que tem ajudado bastante algumas pacientes. Muito, muito. Essa questão dos probióticos do iogurte, do kefir, assim, pacientes minhas que também já estavam com essa candidíase de repetição, já tinham tomado tudo e tinham feito uso muito de antibióticos, de repente na infância, na adolescência, e não resolve. É, é triste, assim, mas resolveu, assim, ajudou muito, muito mesmo com a alimentação adequada. E aí você faz geralmente você orienta um tratamento englobando a questão da saúde intestinal, Super. juntamente com a saúde vaginal, né, que a gente sabe que tem muita relação. Tudo conectado. Tem as individualidades, claro, a gente tem que respeitar essas individualidades de cada um na questão alimentar, mas eu tento sempre introduzir alguma coisa ali que vai ajustando esse intestino, né, vai modulando devagar, porque também essas dietas muito radicais a pessoa não consegue seguir, não consegue mudar de fato o hábito de forma Persistir, né? contínua. É, ela vai fazer um mês, aí vai ter um resultado ótimo, vai passar um mês e vai desistir. Então, eu trabalho muito com passo a passo. Vou Sim, introduzindo as coisas ali sim. devagarinho para ela ir entendendo o que está acontecendo. Uma coisa legal também que uma das perguntas que fizeram, né, é a questão que eu acho que é um tema bastante polêmico e que eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, é a questão dos polivitamínicos, né? A gente observou que hoje, depois da Covid principalmente, as pessoas começaram a ter muito acesso, né? E ficou muito essa coisa, toma zinco, toma vitamina C, e aí todo mundo começou a ir na farmácia comprar aqueles potes de polivitamínicos, né? E, inclusive, uma das nossas seguidoras perguntou como é que é, assim, o que eu oriento, né, Gabi, você vai me falar se eu tô certo ou não, é que, assim, na minha opinião, eu acho que a alimentação, né, exceto quem tem restrição alimentar muito severa, ou mora em um ambiente, né, enfim, não tem condição realmente de ter uma alimentação mínima, né, com frutas, com verduras, com cereais, mas eu não vejo, né? Os estudos não mostram a necessidade do uso do polivitamínico. Na verdade, ele pode fazer mais mal do que bem, né? Em alguns casos. Não, está certíssimo. Esses polivitamínicos, primeiro que eles não têm a quantidade suficiente das vitaminas em si, para se você tiver uma deficiência, ele repor. Então, assim, tem que fazer um estudo muito mais individualizado mesmo, para saber quais vitaminas que você está com deficiência, quais minerais. E aí, analisando a alimentação, a gente vê ou não a necessidade de suplementação. Eu já cheguei, assim, paciente chegou no consultório com 20 suplementos. Ah, eu estou tomando isso, isso, isso. Eu falei, não, calma, vamos organizar isso aqui. Ah, E o porque eu pessoal vi. não tem medo, né? Não entende que às vezes tem um risco, né? Por exemplo, vitamina D. Já vi paciente na UTI, a gente está passando um boom de vitamina D, todo mundo está tomando vitamina D agora e isso é um risco, né? Muito alto.
A vitamina D é muito importante, mas assim, gente, fique 10 minutos no sol. Quem tiver Sim. aí, gente, 10 minutinhos, bota a nuca no sol, não precisa ser nem o corpo todo. Coloca algum lugar que você não pegue muito sol, 10 minutinhos por dia, e já vai te ajudar muito. Assim. Tá muito disseminado a vitamina D. Todo mundo tomando sem a menor orientação. E o que você acha? Eu trabalho muito com HPV, né? Minhas seguidoras, uma grande maioria, está enfrentando aí a infecção pelo vírus, né? E a gente sabe que o zinco é muito importante nessa questão, né? Da eliminação do HPV auxilia, assim como a vitamina C também, que você citou. Já tem alguns estudos mostrando, paciente que consumia mais frutas ricas em vitamina C conseguiam eliminar o vírus mais rapidamente, né? O que você fala a respeito, de repente, dos alimentos, do zinco? Então, com relação ao HPV, eu já tive algumas pacientes que me relataram. Assim, não existe um protocolo nutricional específico para o HPV ainda, mas eu acho que vai chegar esse momento, assim como tem para o SOP, né? SOP, endometriose, a gente tem um protocolo nutricional muito bem estudado, muito bem analisado. Para o HPV, o que que eu faço? Sim. Primeira coisa, eu foco muito na imunidade desse paciente. E aí entra as frutas ricas em vitamina C, o zinco, de fato, mas eu tento equilibrar isso tudo de uma forma mais natural possível, assim, alimentação mais limpa possível Uhum. para esse paciente, principalmente com orgânicos. Assim, Certo. eu sou aquela que bate na tecla bastante do orgânico. E funciona, assim, funciona bastante essa estratégia que eu uso, né? De uma alimentação mais limpa possível. E eu, assim, das coisas que eu já li, eu já vi que a City Food Diet, que é uma alimentação rica em polifenol, também ajuda muito Eu vi na hoje que você postou uma coisa, eu não sei exatamente como que é. Fala, me explica melhor. da City Food. Sim. Gente, assim, na verdade foi uma estratégia nutricional que eu fiquei mais inteirada no último congresso que eu fui, que foi a estratégia que a Adele usou Ah, sim, a no doutora. da pandemia e que ela perdeu 40 quilos, enfim. Mas como na época virou uma modinha, eu não costumo muito ir para esse lado, eu não Sim. fui muito fundo. Mas, enfim, começaram a estudar de fato esse protocolo de Food Diet que foi criado por dois ingleses, com alimentos ricos em polifenóis que estimulam as sirtuínas. E essas sirtuínas são enzimas que é até chamado gene do emagrecimento, o gene da magreza, que vai estimular um rejuvenescimento, uma biogênese mitocondrial, enfim, é um rejuvenescimento geral do seu corpo, assim como um todo. E Uhum. aí eu resolvi fazer esse protocolo. Eu saí do congresso assim, meu Deus, quero saber mais sobre esse negócio. Me debrucei aí para estudar o protocolo e fui aplicar em mim. Eu, Você eu falo isso para mesma foi experimentar. eu testo tudo em mim antes, para Experimenta os remédios, geralmente, antes. saber o que que os meus pacientes vão sentir, né? Se vão ter dificuldade. E, nossa, eu fiquei surpreendida, porque são 3 dias de 1.000 calorias. E você tem que fazer exercício físico, nem que seja meia hora de caminhada, faz parte do protocolo ali de acelerar o metabolismo mesmo, dar um gás a mais. Eu fiquei chocada com a minha disposição, assim, mesmo eu consumindo 1.000 calorias, mas com os alimentos chaves ali, muito bem distribuídos, as receitas são maravilhosas, eu achei super fácil de fazer e foi maravilhoso. Eu desinchei muito, eu estava com um pouco de retenção. Doutora Renata sabe, que é minha médica, Sim. que eu já entrei na menopausa. E aí eu faço reposição, então eu estava sentindo um pouco de retenção, me sentindo um pouco mais inchada e ajudou muito. Nossa, Essa ajudou questão que demais. você comentou aí do inchaço, nossa, é uma queixa muito comum das pacientes, assim, principalmente no período pré-menstrual,
Que dica que você pode dar que as pacientes podem fazer, assim, em termos mais naturais, para sentir mais desinchada nesse período? Vamos lá. Primeira coisa, a água. Eu sou a chata da água, gente. Todo mundo faz, eu negocio tudo. Eu negocio chocolate, eu negocio uma cervejinha no fim de semana, mas a água tem que fazer beber a quantidade certa de água para você. Cada um tem, né, uma quantidade. Quem quiser fazer a conta aí, só multiplicar seu peso por 35 vai dar lá a quantidade de água que você precisa no dia. Certo, E 35 assim, ml no caso, multiplicado pelo peso. isso. E é água. Água, hidratação, essencial para a gente desinchar. Eu uso muito chás também. Eu sou bem fã dos chás. E aí entra o chá de hibisco, chá verde com cavalinha. É maravilhoso para essa fase. Moringa. Nossa, E você são estratégias. comprar, por exemplo, vou na feira, compro chá e faço, Sim, compro de supermercado, como que é? eu geralmente compro o pacotinho da erva mesmo ali, né? Da folha mesmo. Eu prefiro assim, mas hoje em dia já tem algumas marcas de supermercado que vendem nessas lojas de produtos naturais que são bem boas. É só ficar meio atento ali no rótulo, ver se está lá, só a folha E sem mesmo. açúcar, né, Gabi? Não pode colocar açúcar, né? Exatamente. O açúcar vai te inchar mais ainda. Certo. Bom, teve algumas pacientes também que perguntaram, a gente provavelmente deve ter algumas seguidoras tentantes, e aí algumas que sofrem de endometriose, para quem não sabe, a adenomiose. É um tipo de endometriose, mas que ocorre na camada interna do útero. E como você citou aí a questão do protocolo, né, da endometriose, fala mais ou menos assim, a questão dos alimentos que a gente sabe que é uma doença crônica, inflamatória, que causa dores, né? Causa muita dor. Eu até dei uma anotada aqui para passar melhor para vocês, porque é muita coisa. Vamos lá. A questão da endometriose é anti-inflamatória, né? A gente tem que tratar sempre com uma alimentação mais ligada, mais voltada para anti-inflamatória. Então, alimentos ricos em ômega 3, esses shots que o povo, né, a Sim, maioria das pessoas falam e ah, que é para tava emagrecer. Não, gente, doida para te perguntar dos shots. eles são uma ótima estratégia, Certo. mas não voltado para emagrecimento. Mas, por exemplo, como uma estratégia anti-inflamatória para quem tem endometriose e adenomiose, Sexual é também. excelente. Mas você É excelente. coloca o que no shot? O que que você orienta assim? Eu geralmente coloco meio limão, Certo. uma sempre, cúrcuma, assim, anti-inflamatório, maravilhoso. E Cúrcuma, cúrcuma, tem alguns estudos mostrando cúrcuma com relação à candidíase também. Então é importante falar, candidíase de repetição. a cúrcuma é maravilhosa, gente. Se puder colocar no ovinho de manhã, no shot, vai ser maravilhoso. O gengibre também em pó é muito bom. Eu coloco um pouco, que só uma coisinha de pimenta preta por causa da assimilação da cúrcuma. A A pimenta pimenta é aquela pimenta do reino. preta, pimenta do reino normal, bota Uhum. bem pouquinho, não dá para sentir o gosto. É só no caso da assimilação mesmo, né? Da cúrcuma. E aí eu vou variando. Às vezes eu coloco um pouquinho de maca peruana, às vezes eu coloco um pouquinho da moringa, às vezes eu coloco um pouquinho de guaranaspó, e aí vai dependendo do que a gente quer trabalhar com aquele paciente. Mas assim, o básico, gengibre, cúrcuma e a pimenta com um Tem pouquinho de limão. Normalmente os estudos mostram recomendado pela manhã mesmo, em jejum ou não, tanto Sim, faz. para melhor assimilação. Se puder, se for viável, sempre logo depois que acordar, um pouquinho antes do café, é o que é o ideal. Certo. Mas não é para emagrecer, tá, gente? Esse Ele seria ajuda inflamatória. Por exemplo, no dia que você estiver menstruada, sim, estiver com cólica, e para pacientes de endometriose. exatamente. Assim, aí eu até anotei aqui alguns alimentos, assim, eu sempre falo que são três pilares muito importantes para quem tem endometriose. É a alimentação correta, a suplementação na época, assim, quando está mais
é sensível, tem uma suplementação anti-inflamatória, que aí entra cúrcuma. Se não quiser tomar o shot, hoje em dia tem cúrcuma em cápsula, já com a piperina, é, já tem bastante por aí. E qualquer uma atividade física, uma caminhada já vai ajudar nessa desinflamação, né? E aí eu destaquei aqui alguns alimentos para falar para vocês sobre endometriose, que são as frutas vermelhas e as cítricas, os chás, né? Eu a doida do chá. Chá de camomila, gengibre, dente de leão. Aí destacadíssimo aqui a cúrcuma e o açafrão da terra. Os peixes de água salgada, né? Por causa do ômega 3. O ômega 3 também ajuda muito na questão inflamatória. O próprio, o próprio eu também coloco no shot. 15 gotinhas no shot pela manhã para a imunidade, para dar uma ajudada na imunidade. O gengibre e o azeite extra virgem também ajuda bastante. Certo. E essa paciente, exceto se ela tiver intolerância, por exemplo, intolerância à lactose, é uma paciente que teoricamente não pode utilizar o leite normalmente, exceto se ela se sentir estufada, né? Isso, exatamente. Se der gases, se sentir estufada, se tiver que correr para o banheiro, aí a gente já analisa como um caso de intolerância e vai testando os outros alimentos, né, que tem a lactose, porque alguns dá, outros não dá. Às vezes o organismo dela no dia não está bem, ela não está bem, e aí acaba que a digestão não funciona do mesmo jeito. Cada caso é um caso mesmo, que a gente E tem a que mulher avaliar. é uma paciente que tem uma tendência à obstipação, né? Que para quem não conhece, é a prisão de ventre crônica. Eu, assim, observo no consultório, acho que 9 em 10 das minhas pacientes são obstipadas, né? Então, aí entra a água, né? E essa alimentação para ajudar, E né? a gente também tem a conexão muito com o nosso emocional, né? Por exemplo, a gente viaja e o intestino prende. Qualquer coisa mexe com o nosso intestino. A gente tem essa conexão muito, sabe? Fico mais nervosa, dá vontade de ir no banheiro. Sim, A mulher tem muito isso. sim, sim, com certeza. Gabi, vamos ver o que mais que perguntaram aqui. Ah, sim, uma coisa legal. Hum, Pacientes com ovário policístico. Eu não sei se é alguém aqui hoje com ovário policístico, mas é uma paciente assim que é impossível tratar o ovário policístico apenas com anticoncepcional. A gente sabe que anticoncepcional é só para ajudar e para prevenir, né, a questão da camadinha interna do útero, que fica muito grossinha, que pode dar uma hiperplasia, que a gente fala. sim, Mas é impossível tratar sem o nutricionista junto, né? E aí queria que você falasse um pouco da questão do ovário policístico, o que que você recomenda? vamos lá. Aí já tem os protocolos bem direcionados assim para o SOP, né? Que é a alimentação low carb. Aí, Certo. claro que cada uma tem as suas particularidades ali que a gente vai levando em conta, mas direcionamento é uma dieta de até 30% de carboidrato por dia, principalmente no começo do tratamento ali. E é Só para eu entender, isso, uma dieta normalmente a paciente tem o quê? Uns 50% de carboidrato, então você reduz para normalmente 30%? Isso. varia, mas geralmente de 50% a 60%. Ah, sim. E aí quando De você fala os vilões, açúcares, carboidratos, gorduras. carboidrato de alto índice glicêmico, farinhas brancas, a gente vai, algumas frutas, a gente dá uma diminuída no começo só, tá? No começo do tratamento. Aí eu até anotei aqui também algumas coisas que a gente pode. Os alimentos ricos em antioxidantes também são maravilhosos para a SOP. E aí entra as frutas vermelhas de novo, também como um ótimo, uma ótima direção para a gente. Grãos e castanhas, os peixes e as carnes magras também. A gente tenta diminuir a carne vermelha um pouquinho, pelo menos no começo.
O abacate, o coco, gorduras boas são, assim, também essenciais para esses pacientes. E eu queria, assim, tem uma dica que eu sempre falo. Não exclui as frutas, porque geralmente as pessoas falam, ai, carboidrato, tem que não pode comer Sim. fruta. Não é isso. Tem algumas que a gente vai diminuir, não é tirar. E super importante, assim, quem tem SOP que tá aí, quando for comer fruta com um pouco mais de carboidrato, sempre comer junto ou com uma proteína ou com uma gordura. Ou comer com uma castanha, ou comer com um pedacinho de queijo, ou colocar uma chia, uma linhaça, Ótimo. para não ir direto ao carboidrato. Então, a digestão dele vai ficar um pouco mais lenta, e isso também ajuda na assimilação. Ajuda E no bastante. paciente porque essa paciente realmente é bom evitar completamente o açúcar, né? Essa paciente realmente, se ela consumir açúcar, ela não vai menstruar, vai desregular tudo, né? Tudo. E que dica que você dá, geralmente, assim, que de fato funciona para melhorar essa vontade de comer o doce? Ai, gente, é a gente entender que o problema não é o sabor doce. O problema é o Uhum. açúcar em excesso. Então, por exemplo, eu tenho várias receitas que eu passo para as minhas pacientes que continuam com sabor doce. O doce pode ser consumido, gente. O problema é o açúcar, de fato, assim. Então, eu dou opções. Eu vou dando opções. Quanto mais a porcentagem, até a gente vai falar disso na questão da TPM, mas assim, quanto mais alta a porcentagem de cacau de chocolate, melhor. Até vai fazer bem pra gente, em alguns casos. Tentar ir pela consciência mesmo, é na conversa. Conversar, mostrar o que que o açúcar faz no nosso organismo, as inflamações que causa. Você vai se sentir pior, você vai ter mais problemas com relação à síndrome do ovário policístico, com relação à endometriose. Então, eu vou fazendo testes. Ó, tenta uma semana. Como é que você se sentiu? Melhorou? E é nítido, assim. E você vai criando Geral, hábito paladar também, né? Você vai perdendo aquele. Vai aprendendo a tomar o café sem o açúcar, né? E devagar vai se habituando, né? Porque realmente faz diferença, né? faz mais. E assim, tem muita gente que chega lá e fala, nossa, Nutri, mas eu quase não como açúcar. Aí quando eu vejo a pessoa toma 8 cafezinhos por dia, cheio de açúcar. Ah, eu não como doce. Eu falo, já, mas e o cafezinho Aham, enchendo de açúcar? Já vale por um pedaço de torta imenso. sim, sim. E, bom, você já citou aí a questão da TPM, foi uma pergunta bem legal que a gente recebeu, né? O que você acha do chocolate? Se ele melhora mesmo a TPM, por que que dá essa vontade, né? Da gente comer esse açúcar, né? Nessa oscilação hormonal. Nessa época. Então, gente, ajuda mesmo, tá? Não é falácia. A primeira coisa que a gente sabe, assim, durante a TPM, até você pode falar mais disso que eu, ocorre o aumento da progesterona, né? Sim, Nossa temperatura corporal aumenta, a gente fica mais irritada, a gente fica mais ali. possível. E isso ocorre muito também pela baixa de magnésio. E aí, o que que acontece? O cacau é rico em magnésio, em triptofano, que ajuda a balancear a serotonina. Hum. Então, sim, é real que um chocolate ajuda a gente ali nesse momento da TPM. Mas, por E favor, isso com tente. Ah, desculpa. porcentagem de açúcar e gordura, seria o cacau mesmo que você está falando. Mais porcentagem mais alta de cacau, melhor. 60 para cima, por favor. E aí ainda vai ter um monte de antioxidante, vai ter um monte de coisa que só vai ajudar a gente. Ainda mais quem está em climatério e menopausa também ajuda muito. O chocolate 70, ajuda demais. Outra questão do chocolate, que a gente. Ai, deixa eu ver aqui, porque eu tinha notado que era maravilhoso para falar para vocês. Enfim, ele ajuda muito, gente. Vai regular, mas calma, que não é uma barra inteira. Vamos comer com uma parcimônia aí, Uhum. mas pode comer o chocolatinho tranquilamente. Dá uma aliviada, né? Tá. Tem uma pergunta bem interessante
uma paciente, uma seguidora fez que se tem algum alimento que melhora o gosto da pepeca. Adorei essa pergunta. Adorei, adorei. Gente, claro que tem. Porque assim, quando a gente come, por exemplo, um aspargo, um agrião, o xixi fica com um Nossa, o cheiro mais aspargo é terrível. forte, o xixi muda o cheiro, os gases mudam o cheiro. Então, claro que tem algum alimento que também vai mudar a nossa flora vaginal ali, o cheiro, o gosto, enfim. E aí a gente cita o abacaxi, Uhum. realmente muda. Cranberry, o suco de cranberry ou o cranberry em si, ele não só muda a flora vaginal ali, o gosto, o cheiro, como também do corpo. Os odores corporais Nossa, que mudam. legal. Tipo suor, axila, para quem sua muito e se incomoda ali com o cheiro, o suco de cranberry é assim maravilhoso. E outra coisa que eu ia falar é assim, para ficar atenta, ainda que o suco de cranberry também é muito bom para os rins, para quem tem problema renal. Os nossos cheiros são nossos cheiros naturais, gente. Não tem que ficar também, Sim. né, na neura do cheiro. É lógico que você mais que eu pode falar sobre isso, mas é ficar atento se está muito diferente do que é normalmente, né? Se está muito mais forte aí, procura a nossa médica maravilhosa É aqui. importante a gente observar, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente, ela falou: ai, doutora, eu tô com candias de repetição, eu não sei mais o que que eu faço, né? E é uma paciente que já tem 40 anos, então, assim, a gente pensa que ela tem um conhecimento do próprio corpo, assim, né? E quando eu fui examinar, e eu tenho a televisãozinha lá no consultório, né? E aí eu falei pra ela, ela falou: tá vendo? Eu tô com candias. E era um corrimento normal, era um fluido normal. Eu falei: olha. Não é candidíase, né? O fluido, a nossa vagina, ela não é seca. Aliás, a lubrificação dela é importante. A gente tem uma comunidade ali de bactérias, de fungos, né? E, enfim, então eu mostrei para ela que se é uma secreção translúcida, né, um branquinho mais clarinho, é totalmente normal e incomodava até esse gruminho. Então eu acho que a gente precisa ir se conhecendo, né? E conhecendo o nosso cheiro também, né? Isso que você falou aí, né? Obviamente que às vezes, né, o parceiro ou a parceira, o gosto, às vezes até é eles que falam, o gosto da sua vagina tá estranho, às Diferente. vezes tá mais ácido, né? A paciente, Sim. já aconteceu de paciente me procurar porque o parceiro sentiu que a vagina tava com gosto mais ácido. E aí era um quadro realmente fúngico na época, né? Então, tudo que a gente come, né, altera a saliva, a boca, tudo, né? Com certeza, se a gente come uma feijoada no domingo, você vai suar muito mais, você vai ter muito mais, né, para digerir aquilo ali. Vai influenciar no seu corpo inteiro, nas suas idas ao banheiro, tudo influencia. Na vagina é a mesma coisa, né? Não tem como não influenciar. E Gabi, tem uma outra coisa também, é a questão, algumas pacientes minhas sofrem de herpes genital de repetição, né? Isso é um desafio muito grande. Ainda bem que a gente até tem tratamento medicamentoso, então a gente acaba passando aí, né, o famoso ciclovir e outros por um período prolongado, tá? Mas a gente sabe que tem alguns alimentos que nessas pacientes que estão tendo muita crise, tanto na questão da boca quanto na região íntima, que devem ser evitados, né? E Sim, aí entra o amendoim, o que mais que você pode orientar aí? o amendoim, realmente, eu até fui pesquisar mais sobre isso. Os alimentos ricos em arginina, ele Certo. faz uma facilidade de replicação da herpes. Eu estava até lendo um artigo sobre isso. Aumenta o tempo de recuperação das lesões, o Nossa. que podia ser mais rápido, então ele aumenta esse tempo. E aí eu peguei aqui um artigo que fala sobre a lisina, que já ajuda a combater as infecções e a diminuir esse tempo, né? Quando está em crise, quando sai, enfim. E aí, o que que eu posso citar aqui para vocês? São os peixes, o leite, olha que Olha curioso, só. né?
o queijo e os ovos são ricos em lisina. Hum, Quando tiver com a crise, tentar focar mais nesses alimentos que vão ajudar. que E o da arginina, o que que eu peguei aqui de exemplo? Para a gente evitar, e já é o que que a gente tem que evitar. As castanhas, em geral, oleaginosas, os açúcares e adoçante artificial, mais uma vez, né? O açúcar, ele é o amiguinho das infecções, de tudo. Ali ele vai alimentando tudo. O álcool, os alimentos industrializados, por questão muito do sódio, do alto sódio também, e as gorduras ruins. Aí a gente fala de fritura, a gente vai falar de fast food, esse tipo de coisa. Na época da crise, sempre tentar evitar. Mas essas da oleaginosa, principalmente, eu vi que eles são bem. Por exemplo, a pessoa está com crise e come, é nítido que piora, assim, pelo que sim, eu li nos artigos, nos estudos. sim, exato. Tem umas pacientes que sofrem muito mesmo. E uma coisa também, tem algumas pacientes que estavam perguntando que tipo de alimentação que pode ajudar na fertilidade, naquela paciente que está tentando engravidar, né? O que você pode dar aí de orientação? O que atrapalha, o que ajuda, né? Bom, primeira coisa é o peso adequado. Tanto a obesidade quanto o baixo peso vão influenciar na produção dos hormônios. E aí pode atrapalhar na questão da fertilidade, né? Então, a primeira coisa, quando eu tenho alguém que está querendo engravidar, eu tenho umas duas pacientes que já estão se preparando desde agora, porque querem engravidar no que vem. Então, eu já Uhum, estou começando a incluir algumas coisas e organizar o peso. Não precisa estar, ai, gente, 100% ali, não, sim, né? Magérrima ou, sei lá, fitness, não é isso. É que o peso adequado realmente vai influenciar nessa questão do hormonal mesmo. Em questão de alimentação, eu cito muito a B6 e B12, uhum, o consumo de B6 e B12 para a saúde ovariana até é bem importante. E aí, fontes de B6, eu cito os peixes novamente, atum, salmão, a fruta, fontes de B12, carne vermelha com menos gordura, fígado, deixa eu ver o que mais. Tem algumas sementes também, se não me engano, linhaça, com B12. Enfim, organizar essa alimentação e a do homem também. Botar uma alimentação aí rica em selênio para a saúde do espermatozoide. E selênio pode comer atum aí bastante, o homem também. nossa, perfeito, muito bom. Mas é bem isso que você falou, né? A paciente que tá, eu sempre falo, né? A paciente que tem ovário policístico é isso que você falou, né? Ela geralmente tem uma tendência a sobrepeso, né? E ela não menstrua todo mês, então obviamente que ela não tá ovulando todo mês, então não tem o óvulozinho disponível para ela engravidar. Então é uma paciente que tem que mesmo seguir uma alimentação e precisa realmente perder peso e voltar para a questão do diminuir resistência à insulina, que todo mundo hoje está. A resistência à insulina, que geralmente vem junto, né? Exato. 80% das minhas pacientes que têm SOP, a resistência à insulina tá junto. E aí, organizar isso para não virar uma gestação com diabetes gestacional, uma coisa, né, que se agrave. Então, cuidar da alimentação antes, eu acho essencial mesmo. E a gente está vivendo também, acho que é importante também orientar. Eu tenho pegado algumas pacientes jovens, por exemplo, adolescente que acabou de menstruar, né? Talvez até por uma questão de modismo, os pacientes às vezes com veganismo, vegetarianismo. E é uma fase que a menina menstrua muito. Então ela tá sangrando muito, então ela obviamente está perdendo muito ferro ali. Geralmente são fluxos mais intensos. E é uma coisa que eu sempre falo, eu falo, ó, tudo bem, você optou por uma restrição alimentar, né? Seja por, enfim, pelo que foi que ela teve essa opção, mas tem que pegar firme na questão do ferro
e da B12, que vai ficar prejudicado. Que realmente as maiores fontes são de origem animal. Não tem jeito. Não tem jeito. E realmente está vindo cada vez mais. Eu acho que é uma tendência, né, a Uhum. alimentação vegetariana, não digo nem tanto vegana, mas a vegetariana eu acho que é uma grande tendência. E a gente vai ter que se virar, assim, já é uma dificuldade para a gente. Tentar achar meios de repor esse ferro de forma natural e a B12. A baixa de B12 dá muita frustração, essa pessoa fica cansada o tempo todo. Então você vê meninas aí, como você falou, super novas, que Não não tem tem muita ânimo para empresa. nada, não tem ânimo para nada, e aí acha que não como carne, mas como 30 não sei quanto de macarrão por dia. Então, assim, ganho é esse? Vamos colocar numa balança, porque tudo bem se ser vegetariana, mas vamos organizar essa alimentação, porque não adianta comer pão e macarrão todo E dia. uma fase que a paciente está consolidando a calcificação dos ossos. Então, assim, crucial, igual você falou, né? Vai ter que comer caminhão aí de vegetal verde escuro para poder conseguir não deixar esse osso fraco, né? E é muito difícil, ainda mais nessa fase de desenvolvimento. Uma coisa é uma mulher que chega para mim com seus 30, 40, não, eu estou tentando diminuir o consumo de carne vermelha, é até benéfico. Então, Sim, não, comer uma vez na semana e a gente organizar essa alimentação com equilíbrio, do que uma menina de 17, 16 anos, não como mais isso, não como mais aquilo, sem um acompanhamento de fato bem de perto para ver se é possível, ou ir fazendo uma transição mais organizada, mais devagar, e não, vou parar de comer carne amanhã. E sim, pronto, para. sim. E uma coisa também que você falou, a questão da carne vermelha, né? A gente tem observado, é importante também alertar todo mundo, 45 anos, né? Então reduziu a idade de início do rastreamento para câncer de intestino, né? Muita gente não sabe, mas o câncer de intestino, né? A gente tem o câncer de mama como primeiro, o câncer de intestino entra como segundo câncer mais prevalente em nós mulheres e o câncer de colo uterino como terceiro. Então, o câncer de intestino está diretamente relacionado com a alimentação, né? Então a gente veio o caso da Preta Gil, que veio, né? Paciente jovem, né? E todo mundo falando, né? Acho que ontem eu vi também aquela cantora Simone, eu não sabia, está enfrentando também um câncer de intestino. Então, essa questão da carne vermelha, né? Eu acho que muita gente está migrando um pouco por conta disso também, né? Sim. E é a cultura do Brasil, né? A gente foi meio que criado com aquele arroz, feijão, o bife e a batata frita. E então é uma mudança que vai ter que ser aos poucos. Essa cultura da carne vermelha tem que estar no prato todo dia. Ela é importante, super, mas vamos equilibrar mais mesmo. Uma vez, duas vezes na semana tá excelente. E tentar escolher não só o churrasco, tentar escolher uma carne mais magra, um bife grelhado, sem tantas gorduras e essas coisas em volta. Aquelas carnes marmorizadas, né? Que é uma delícia, também amo, mas são, são momentos e momentos, tudo tem seu momento. Exato. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que a gente abordou as principais perguntas. E o glúten? O que você tem para falar para gente aí do glúten? Que eu acho que é outra polêmica. Polêmico, polêmico, porém, assim, vamos lá. Mais uma vez, mesma coisa da lactose. Se a pessoa não tem alergia, não é celíaco, tem um pouco de intolerância, vamos organizar para, por exemplo, celíaco corta de vez, não tem jeito. Mas, por exemplo, o que que eu, depois que eu entrei no climatério e na menopausa, eu comecei a perceber, fui atrás de estudos que realmente fizeram sentido e eu comecei a aplicar. A gente vai ficando mais velha, ou experiente, vou dizer mais experiente, mais segura.
E o glúten começa realmente a ter um pouco mais de dificuldade de digestão. E eu senti realmente essa mudança no meu corpo. Então, eu evito. Não é que eu parei de comer. Então, Uhum. dependendo da idade da paciente, como que ela está nessa fase de se já começou a falhar a menstruação, já está sentindo algum calorão, já, né? Sim. O primeiro o médico para a gente saber o que está acontecendo de fato, mas eu procuro dar uma diminuída. Até porque o glúten, hoje em dia, que a gente consome, não é o mesmo de 40 anos atrás, em questões, né, da plantação mesmo ali, do trigo, enfim. Já é um outro processo. Então, eu acho que a gente incha muito mais, é, retenção de líquido. Então eu evito. Eu como de vez em quando também com parcimônia. Eu adoro uma massa, mas tem que ser bem pontual. Certo. Hoje eu vi até uma paciente comentou, eu não conhecia, por incrível que pareça. Ela falou que fez um exame que chama A200. Não sei se você conhece, um exame super completo que vê não sei quantos tipos de alimentos, de intolerância. É um exame que vocês recomendam com frequência ou não? Eu vi que é um exame super caro, né? Acho que em média de Caro. mas E como, como é que e como, então ele é bem bom. Ele é muito bom. Eu recomendo muito de genética também, é? que já diz para mim assim, ó, esse paciente se dá bem com esse alimento, não se dá, ele não digere isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sou muito fã da nutrigenética. É uma área que eu também estou estudando bastante e, assim, acredito que será o futuro da nutrição, porque é cada vez mais individualizado. Vem, assim, um relatório para Eu mim. achei incrível o exame dela, achei muito legal, assim. Aí veio para ela assim que não é que é proibido, mas não é legal o coco, a abóbora. Eu achei muito legal, porque às vezes a gente come alguma coisa e não se sente muito bem, né? E eu achei bem interessante esse teste, eu realmente não conhecia. Como que é esse genético aí É, que você comentou? é a mesma coisa, eles já mandam para sua casa o teste de saliva, você faz em casa, tem todas as orientações, fecha lá bonitinho, tem um material assim, vou até mostrar, deixa eu ver. Eu tenho um aqui. Ó, como é que vem? Olha que legal. E aí tem várias amostras. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Alguém perguntou, Gabi, o valor do exame. Esse aqui depende das informações. Eu posso mandar depois, Carita. Carita, me manda um alô lá no DM que eu te mando todas as informações. Eu não ganho nada não, tá, Jé? Porque eu sou fã mesmo da minha genética. E aí você pode escolher tanto o Nutri genético, que vem todas essas alergias, o que você não digere bem, qual é a alimentação melhor para sua perda de peso. É assim, vem uma análise que eu posso montar o plano alimentar assim, nossa, é muito mais rápido, né, o Nossa, tratamento. que legal. E aí tem o de Alzheimer, você pode incluir também. Então varia o valor, depende. Entendi. Tem o de esporte, qual que é a sua célula muscular, qual tipo de atividade física é melhor para a sua célula muscular, para desenvolver a sua célula muscular. Se é musculação, se é uma atividade de mais impacto, se é corrida. Então, assim, nossa, é o futuro assim, da nutrição. Acredito muito que seja essa individualização através da genética. Nossa, Então, muito adorei, adorei. Eu realmente não conhecia, A gente fica muito restrito, né? Acaba encaminhando. Nossa, adorei, achei muito legal. tem de análise de microbiota intestinal, que daí você manda a sua amostra de fezes, eles mandam tudo, todas as bactérias, o que tem ali, nome, tudo, tudo. Só falta ter fotinho da bactéria. Nossa, muito. A gente tem esse parâmetro aí, você falou a questão de avaliação, a gente tem exames de avaliação também da vagina, né?
algumas pacientes acabam tendo esses quadros muito recorrentes e a gente não sabe, faz vários testes. Então, existem exames de análise, porque o nosso grande desafio na candidíase, na vaginose, nos corrimentos, é assim, não adianta você tomar um monte de lactobacilos, por exemplo, em cápsula, que não está exatamente individualizado. Então, acho que é por esse caminho que a medicina está indo. Também. É tentar encontrar exame que vai falar assim, não, você é tal lactobacilo que está faltando em você. Então, é esse que você tem que repor. Porque não adianta, não tem fórmula, né? Não é regra, né? Cada um tá faltando. Porque às vezes você repõe um, aí por incrível que pareça, tem corrimento por excesso de Com lactobacilos. certeza. Com Coceira, certeza. ardência, parece cândida, mas na verdade é excesso de lactobacilos, entendeu? Não, e assim, o que vai melhorar, porque assim, a gente trabalha muito com tentativa e erro. Esse alimento não está te fazendo bem. Por exemplo, FoodMap, né? Quem tem síndrome do intestino irritável. Sim. Até a gente achar qual que é o verdadeiro vilão ali, a gente tem que tirar um monte, né? Um monte de alimentos ao FoodMap e ir introduzindo aos poucos. Olha o quanto esse caminho vai facilitar para mim. Eu já vou olhar, né, o laudo lá do exame, falar, Nossa, nossa, tá aqui, sua intolerância é isso, isso, isso e isso, você não digere tal alimento, vamos montar um plano específico para o seu objetivo, seja emagrecimento, seja ganho de massa magra. Nossa, vai ser outra realidade, assim. muito bom. A Fernanda, ela pediu para você falar um pouquinho de lipedema. Ai, sim, gente. Vamos lá. Espera aí só um minuto. Oi, Deixa eu ver. Fê, inclusive. É um minutinho que eu botei aqui também. Uai, Acho que a Gabi caiu. Deixa eu tentar convidar ela. Convidei ela, tá entrando. Enquanto isso, se vocês quiserem ir mandando mais perguntas. Oi, Gabi, cadê você? Pronto, convidei de novo. A Rita, minha seguidora fiel. A Marina, gente, a Marina é a próxima que a gente vai fazer uma live juntas, hein, Marina? A Regina perguntou sobre frutas. Ah, voltou. aconteceu! Onde você estava? Você tá andando. Ai, gente, lives é isso, né? É assim, é vida real, não tem jeito. Sei lá o que aconteceu aqui, sumiu tudo. Não sei. Estou de volta. Vamos lá, lipedema, inchaço. Então, eu também não tenho protocolo específico para o inchaço nas pernas, né? Eu tenho uma paciente com essa condição e aí anti-inflamatória. Eu sigo muito a alimentação anti-inflamatória e aí também ajuda com drenagem, ajuda muito também as dores e o inchaço. Eu trabalho muito. São águas, chás, né? Basicamente, é o que você recomenda. Hoje eu estava falando com uma paciente, né? O inchaço, ele vai acontecer por conta de alguns fatores. Então, ou o fluxo, né? As veias, né, da perna estão com dificuldade, as válvulas de voltar o fluxo sanguíneo, aí que entra a drenagem e a atividade física, que aí o músculo vai contrair os vasos para poder voltar esse fluxo, né? Então, aí tá um dos motivos.
Outra coisa também é a questão da alimentação, então, excesso de sódio, né? Vai causar também esse edema, né? Piora E muito o consumo de bebida alcoólica, também piora a circulação, né? Eu penso muito assim, em melhorar a circulação dessa paciente. E aí entra toda esse questão. Chá, gente, chá ajuda muito para retenção, para circulação. É, e aí eu falo desses chás mais diuréticos, e mais aceleradores até 16 horas. Eu indico sempre para os meus qual pacientes. isso? Então, não tomar às 16. Você não pode interferir no sono, e o sono é outra condição. Assim, o descanso tranquilo muda tudo também. Tanto inchaço, circulação, estresse, muda todo o nosso. A gente chama de crononutrição, né? Que é uma outra área da nutrição que se baseia muito nos horários do nosso corpo, assim, o horário que Sim, o nosso corpo foi feito. não tem segredo, né? É difícil, né, Gabi? Eu acho que é isso que a gente tem que deixar, né? Claro, não tem fórmula, né? Não, é muito fácil os pacientes saírem do seu consultório com uma receita tudo manipuladinho e do meu consultório com uma fórmula que compra na farmácia, por exemplo. Mas não tem, né? É dormir no horário certo, é atividade física, água na quantidade correta, né? Que bom que a água virou moda. Acho que todo mundo agora falando de água, mas que bom, né? Com Que tá todo mundo assim preocupado, né? certeza. Então, Eu sou a 30 chata da ml por água, peso. gente. Gosto de ser a chata da água. Eu boto alarme no celular dos meus pacientes. Eu mando mensagem falando, e aí, tá conseguindo 2 litros por dia? Cadê? Manda foto da garrafa. Eu sou chata da água. Porque eu acho assim, a etapa número 1. Se a gente não tem o sono alinhado, a água alinhada e o seu intestino funcionando, não adianta eu passar a melhor dieta do mundo. A pessoa não vai perder peso. Se isso não estiver alinhado, não adianta. E se movimentar pelo menos 3 vezes por semana. Não precisa ser a marombeira da academia. Não, não é Pessoas, isso. né? Meu pai fala muito isso pra mim. O ótimo é inimigo do bom, né? Então, às vezes, Exato. a pessoa radicaliza muito, tanto na alimentação quanto no exercício, e acaba não conseguindo sustentar isso daí, né? Não tem como. E tem dia que você não vai querer, e tá tudo bem também. Sim, Mas se colocar na posição de, não, eu vou me movimentar mais, vou tentar dormir um pouco mais cedo. Hoje, essa vida que a gente leva é muito doida, assim. Tem gente que dorme 5 horas, sabe? é, Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. O sim, nosso sono tem que ser muito bem cuidado e muito bem tratado. Então, assim, coisas que tiram o sono, a gente sabe que tem dia que é difícil para todo mundo. sim. Falo isso muito para os meus pacientes. Eu sou uma pessoa que sofri de insônia durante muito tempo. Então, as mudanças de hábito, de movimento, de alimentação, de essas coisas todas me ajudaram com o meu sono. Ajudaram eu ter uma rotina, de sono melhor também. Então, é um passo que vai É. puxando o outro. Gabi, teve acho que a Regina perguntou a respeito das frutas desidratadas. O que que você fala delas? Vamos lá, oi Regina. Quase o nome da minha mãe, a Regina. Frutas hidratadas são uma opção de lanche fácil e rápido, sim, mas quando você desidrata a fruta, ela aumenta, o açúcar, aumenta a frutose. Então, aumenta a caloria, você vai comer, por exemplo, damasco. Damasco é uma ótima, ótima frutinha ali para você carregar junto com umas castanhas. Você saiu de casa, tá, sabe que não vai conseguir parar para lanchar? Pega umas castanhas, 2 damascos e carrega na bolsa. Então, assim, é uma opção. É melhor do que você comer uma barra de chocolate no caso, né? Sim. Melhor você ir na esquina e pedir uma coxinha com coca. Então, é a gente colocar na balança. É uma melhor opção, mas tendo consciência de Tem que que tem tomar açúcar, enfim. Não é um alimento baixíssimo em calorias. sim, sim. Bom, acho que é isso.
Tem mais alguma coisa que você acha que é importante? Alguém quer saber mais alguma coisa a mais? Se quiserem saber, estou aqui. E é isso, Aproveitar, gente. vamos aproveitar. É um passo de cada vez, não tenta radicalizar de uma vez. É verdade. Uma coxinha com foco, gente. Mas às vezes não tem tiro, entendeu? Mas aí tenta ir para uma Coca Zero, que já diminui um pouquinho o impacto. Eu acho Não que é fala não. que nutricionista não, como é que é? Fica vigiando o prato dos outros. Gente, eu estudei alimentação 4 anos porque eu amo comer. Eu só fui estudar comida porque eu amo comer. O bom Mas da noite é que ela vai fazendo as receitinhas, né? E vai postando, né? Vai eu provando. Ah, sim, a Regina perguntou sobre o limão em jejum para acidez estomacal. Eu. Como é que é? amo. Eu fico assim um pouco preocupada, mas eu queria ouvir de você. Até hoje, inclusive, uma paciente falou isso pra mim, falou, doutora, eu tomo shot de manhã, né? Mas como eu colocava limão, ela falou que ele alternava limão com vinagre. Sim, Ela vinagre de açúcar. começou, mas ela, no caso, começou com azia, pirose mesmo, assim, uma queimação por conta disso. Então, acho que tem que tomar um cuidado, né, com relação a isso. Tem dois tipos de gastrite, né? Tem alguns pacientes que melhoram com a acidez do limão de manhã, assim, cura. É uma doideira. E tem outros que realmente sente incômodo. E aí, o que que a gente faz? Para quem sente incômodo, ou faz na água mesmo, ou com vinagre de maçã orgânico, ou ainda com aquele aloe vera. Lembra um aloe vera bem antigo, amarelinho? Quem tem essa irritação de manhã, toma primeiro uma colherzinha de sopa de aloe vera É, em líquido, e daí depois toma o shot sem o limão. Mas depende, tem muita gente que ajuda e tem muita gente que sente desconforto. Aí vai de cada um testar. E aí, certo, com limão, se não der, vai para o vinagre de maçã, se ainda sentir desconforto, e faz na água. certo. Legal, muito bom. Bom, Gabi, acho que é isso. Queria te agradecer. Foi muito gostoso. Eu adorei. E obrigada por ter aceitado o convite. Se tiver uma outra oportunidade, eu estou aqui Bom, também à disposição. vamos conversar mais. Estou aqui também. Então tá bom, um beijo, viu? Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Boa noite.